Bom, senta aí, fica muito confortável, pega seu cafezinho se estiver de dia, seu chazinho se estiver à noite, porque hoje o assunto, cara, pode te causar insônia. Hoje o assunto é inflação, mais especificamente inflação nos perfumes que, meu amigo, tem assim, todas as áreas do mundo após a pandemia tiveram uma inflação muito alta, mas especificamente a perfumaria, cara, parece que eles estão virando mestres em tentar te fazer de otário, sabe? De todos os lados. Quando a gente pensa em inflação, a gente imagina que é o aumento de preço. Esse perfume aqui custa 200, amanhã ele custa 250, subiu 50 reais, essa foi a inflação, né? 25% no caso desse perfume se ele custasse 200. Mas eu sinto também que depois da pandemia as empresas aprenderam muito bem a fazer a gente de otário, né? Você vai no mercado comprar uma barra de chocolate, ela tá ao mesmo preço, ela não aumentou de preço, que coisa boa. Mas você pega na mão e ela tá uma pluma. Você olha e fala, caraca, 70 gramas? Mas a barra de chocolate não tinha 100? Não, ela não tinha, ela tava com 80 já há meses. Ela tinha 100, sei lá, 2 anos atrás, e há 20 anos atrás ela tinha 200 gramas. Então essa é uma forma de inflação que fica descarada no mercado para mim, quando diminuem a quantidade de produto, aumentam o preço, mas a que mais está pegando em todos os segmentos, automobilístico, moda, perfumes, é a queda de qualidade. Parece que ninguém se importa mais com qualidade. Seja a qualidade de uma roupa, seja de um perfume, seja de um alimento, tá todo mundo engolindo qualquer coisa e eu sinto que estão empurrando isso na perfumaria. E é muito chato porque eu vou fazer 30 anos, eu não tenho 30 anos e eu já me sinto um velho saudosista que fala: antigamente as coisas eram melhores, mas elas realmente eram, e eu vejo que minha avó talvez tenha razão. Enfim, bora conversar sobre isso no mundo da perfumaria. Como eu disse, tem 3 formas de inflação e todas elas estão acontecendo ao mesmo tempo nos perfumes e talvez tenha algo sim que a gente possa fazer e o mercado está se ajustando a isso, tá? Porque quem escolhe o que vai ser comprado ou não é o consumidor e o livre comércio tem diversos concorrentes de olho no que está acontecendo. Eu sinto que a perfumaria de grife e de nicho está perdendo a noção e está começando a ficar inviável comprar muito perfume importado por aí, de algumas marcas específicas, tá? Bom, a primeira forma de inflação que a gente tem é a mais óbvia, aumento de preço. Bom, depois da pandemia até agora, isso tem 5 anos mais ou menos, os perfumes importados designer dobraram de preço. E a gente olha no Brasil, reclama de imposto, reclama de governante, e a gente realmente tem razão, tá? Porque a gente tem uma carga tributária gigantesca, mas quando a gente olha para fora, houve uma inflação absurda. Eu digo isso porque eu comecei importando perfumes. Eu comprava, assim, as grifes como Dolce & Gabbana, Prada, Jean Paul Gaultier, esses perfumes importados melhores, por cerca de $50 lá fora. Quando a gente fala de Yves Saint Laurent, de Dior, de Chanel, a Chanel custava uns $90, Yves Saint Laurent $70 quando eu comprava, Dior $60, $70, então eram esses os preços praticados. Hoje em dia, cara, Dolce & Gabbana é mais de $100. Era $50, agora é mais de 100. Então essa inflação ocorreu no mundo inteiro, mas a gente sente um efeito dominó muito maior, porque realmente nossa carga tributária é muito grande. Se aumenta $20 lá fora, aumenta R$200 aqui, ao invés de aumentar R$100, que seria a conversão, por conta dos impostos. Bom, a medida ideal seria ir para os nacionais, nesse caso, ir para a perfumaria de contratipo, que é nacional também, mas esses também sofreram um aumento, cara, muito expressivo de preço. Eu lembro que eu comprava a contratipo por R$120, R$110 da Nuancielo, mais ou menos na época, tá? E hoje em dia eles custam cerca de 200, então também dobrou o preço. Essa inflação, ela não tem muito o que fazer, mas para mim o pior que está acontecendo é o ataque das 3 inflações ao mesmo tempo. A gente tem essa de preço, justo, aumentou o preço de transporte após pandemia, matéria-prima, mão de obra. A inflação mundial aumenta desde que o mundo é mundo, né? Antigamente com 20 cents você comprava uma roupa lá em 1800, hoje em dia você não compra um café. Mas as empresas estão atacando de outros lados. Um exemplo muito clássico para mim que eu vi recentemente é o Polo Sport da Ralph Lauren. Ele sofreu um ataque em diversas áreas. Primeiro ponto, diminuição de qualidade. Tá,
Agora eu tô falando fisicamente. O frasco do Polo Sport não é nenhum primor, tá? É um frasco de vidro, simples, tampa de plástico, um atomizador meia boca, com uma gravação legal até, uma direção de arte criativa até que legal, né? Lembra algo esportivo dos anos 90? Mas ele sofreu um ataque no sentido de, primeiro, o frasco ficou tremendamente genérico e sem graça. Eu vou botar uma foto do novo frasco onde ele foi reembalado. Cara, isso aqui foi feito, até a imagem aí é feita por AI. E isso eu tô vendo, a AI tá dominando tanto na criação de conteúdo. Eu faço tudo isso aqui sem roteiro, mas eu vejo muitos vídeos. Eu já usei ChatGPT, que eu vejo o cara falando, eu falo, caraca, irmão, é o ChatGPT falando comigo. Não é uma pessoa, é uma pessoa lendo o que o ChatGPT tá falando. A mesma coisa a direção de arte de uma casa de grife como Ralph Lauren. Você percebe que não tem amor, não tem paixão, não tem nada no design de um perfume novo desse, de um frasco novo. Então é uma queda além da qualidade de matéria-prima na embalagem, que ficou pior, é uma queda na qualidade de criatividade. Você não precisa pagar diversos artistas para criarem algo legal. As pessoas estão engolindo, cara, tudo por AI. As Olimpíadas, assim, que são para ser o ápice da maestria e da nobreza humana, essa é a ideia das Olimpíadas, tá tendo toda a sua propaganda feita por AI. Isso é bizarro. E eu não tô falando só de AI. Quando não se usa AI também, tá sendo feito nas coxas. Eu tô parecendo um idoso de 200 anos reclamando. Mas me digam nos comentários, não é verdade? Sim, a preguiça tomou conta? A falta de verba, não querer gastar com nada? Uma casa de grife como Ralph Lauren tomou conta. Outro ponto que diminuiu, no caso do Polo Sport, é só um exemplo que eu tô pegando. Tamanho de frasco. Esse frasco aqui tem 125 ml. O novo frasco tem 100. Ninguém ia perceber? Cara, 25% da fragrância foi embora. Isso é muita coisa. Isso, se um perfume custa R$400, são R$100 de perfume que foi embora. Entendeu? É pesado. Então diminuiu criatividade, diminuiu qualidade de frasco, diminuiu quantidade de perfume, o preço continuou o mesmo e você fala, ah, não teve inflação. Cara, podiam ter aumentado um pouquinho o preço que seria melhor, sinceramente. Outro ponto que tem caído é a qualidade de nota. Eu falei especificamente de criatividade e de frasco, mas as reformulações em perfumes antigos acontece, tanto que esse Polo Sport reza a lenda que era muito potente e hoje em dia não é mais tanto. Isso é uma queda de qualidade evidente, seja por escolha da marca querer economizar em notas mais pesadas, seja por legislação lá na Europa, cara, eles estão... Tudo que é matéria-prima boa para fixação parece que eles querem tirar dos perfumes. Pode ser pelo meio ambiente, pela saúde. Então a gente tem uma queda de qualidade e um aumento de preço expressivo em tudo. Outro ponto que eu quero falar, né? Eu peguei o Polo Sport como exemplo, mas a gente pode falar de novos lançamentos. O primeiro ponto que mais me choca, por alguns motivos, eu já tive muitos perfumes, testei muita coisa, então é natural que as coisas deixem de ser tão criativas. Mas é abismal o quanto os perfumes estão ficando todos iguais. Sim, depois do Dior Sauvage Blood Chanel principalmente, e eu particularmente gosto muito de comprar perfume antigo. Comprei agora o Dior Dune, tem o Dior Fahrenheit. Você pega Dior hoje, os perfumes da Dior, que são excelentes, mas você prova, nenhum é muito desafiador, eles lembram uma coisa lembra ao outro, lembram outros perfumes, é algo esperado. Você pega os perfumes Dior raiz, Dior Dune, Fahrenheit, como eu disse, você fala, caraca, isso aqui é o puro suco da criatividade e ousadia. As empresas hoje não ousam. E perfumaria é arte. A arte exige ousadia, exige desafiar. Nós também, como clientes, por consumirmos tanto o banal, o simples, quando aparece algo desafiador, a gente reclama. Essa é uma falha nossa também, acontece muito comigo. Por exemplo, o Granado Yes, nós temos banana. Cara, eu não quero perfume com cheiro de banana, mas eu tenho que bater palma, porque a Granado foi lá e fez um perfume com cheiro de banana verde que ninguém queria, quase. É louvável, é uma atitude louvável. Melhor do que fazer um clone de Dior Sauvage por aí, enfrascar e colocar no mercado. Então, os perfumes novos estão ficando muito repetitivos, feitos para agradarem sem criatividade, e as casas estão perdendo a sua identidade. Isso fica muito evidente para mim, cara.
com o Prada Paradigm. Eu testei o Prada Paradigm, cheirei e falei, cara, isso aqui não é Prada. Isso aqui parece Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, qualquer outra coisa. Isso aqui não parece Prada. O perfume é ruim? Pra mim sim, mas muitas pessoas vão gostar e gostaram. Ele vai muito numa pegada do Myself de Yves Saint Laurent, sabe? Esse floral adocicado, ambarado, masculino. Cadê a criatividade? A Prada e cadê, né, a característica da casa? A Prada sempre fez perfumes para escritório, limpos, elegantes, não tão chamativos, e eles vão lá e fazem o oposto. Né? Algumas casas como Cartier, Hermès, eu ainda acredito muito, não vacilaram, mas a própria Prada caiu nisso. Outro ponto da Prada que eu quero falar é aumento de preço. Cara, a Prada tá muito cara, muito cara. Eles estão indo pro caminho da Dior, da Chanel, de subir muito preço, não ter desconto nenhum nunca. Então esse é o mundo que a gente vive atualmente, tá? As empresas designer, tô falando especificamente de designer, elas têm tomado esse ponto de vista de diminuir quantidade de perfume, aumentar preço, diminuir qualidade e lançar algo que não é criativo, muitas vezes copiando outra fragrância. E eu defendo a perfumaria designer porque, para mim, sempre foi um custo-benefício interessante. Você não paga tão caro quanto o nicho, você tem um perfume que tem criatividade, mas é feito para agradar e não é tão caro, mas está ficando difícil defender. Então vem uma enxurrada de perfume árabe, que é pior em todos esses quesitos, não tem criatividade muitas vezes nenhuma, é tudo feito por AI, bota num frasco lá, copia outra fragrância descaradamente, vira um contratipo. Não estou falando de todos os árabes, mas a maioria desses árabes hypados que a gente vê por aí não passam de contratipos em algum frasco muito louco, com matérias-primas boas, sendo cobrado 1/3 do designer. Então o que adianta também Cara, a quem foi que reclamou? Acho que foi a Mugler. Mas a Mugler faz coisa diferente, eles ainda podem reclamar. Acho que foi a Mugler que reclamou que os árabes estão copiando todo mundo e estão dominando o mercado e não existe mais criatividade. Tá certo o ponto de vista? Tá. Mas as designers, as empresas designer, têm que se mexer, parar de aumentar tanto preço, parar de tentar fazer o consumidor de otário, senão realmente essa fatia do mercado que se sente cada vez mais enganada, e está sendo por essas empresas, as designers no caso, vão mirar nos árabes, né? Pô, que se lasque que tá copiando a Prada não tá nem aí para criar algo diferente, enfim, entende o meu ponto de vista? Pelo menos esse é o meu ponto de vista, a forma que eu observo. Eu gosto de prezar a criação, a perfumaria como arte, algo que foi criado, que foi pensado, que foi diferente, que teve um perfumista trabalhando por trás, que teve matéria-prima, mas isso tá ficando cada vez mais escasso na perfumaria designer. E o preço só está subindo. Até quando vai compensar apoiar esse tipo de empresa se você percebe que essas empresas não têm mais a criatividade que elas tinham antes, como no caso da Dior? Minhas dicas. Árabes são válidos, contratipos são válidos, se você curte a ideia. Eu ainda não curto. Eu prefiro, como eu disse, uma criação própria. Mas isso é um aspecto meu, tá? Não é de ninguém. Mas você julgue o que vale a pena ou não, mas os árabes realmente, os contratipos, estão valendo cada vez mais a pena por conta disso. Perfumaria vintage, um polo sport antigão, com uma fixação muito melhor. O problema da perfumaria vintage são os preços em perfumes raros. É como roupa, né? Como carro. Quem tem um carro de 2010 muito bom, bem conservado, tem. Os carros agora estão parecendo um tablet gigantesco, todo com o interior todo de plástico. As roupas também, quem tem roupa vintage boa sabe do que eu estou falando. Quem tem roupa atual sabe o quanto a qualidade caiu, mesmo se você comprar de uma marca conceituada. E outro ponto que eu acho muito válido é comprar perfumes sim vintage, antigos, mas novos. Perfumes que foram criados há muito tempo, como Declaration de Cartier, Dior Dune, Dior Fahrenheit, que são perfumes desafiadores, mas são criativos, são diferentes. Se você está cansado do mais do mesmo, vai lá e compra o Fahrenheit, cara. Vai lá e compra o Fahrenheit, você vai ver que até hoje, que a formulação não é tão forte e tudo mais, é um perfume mega desafiador. E também a perfumaria nacional, né? A Granado faz um exímio trabalho, eu tô com uns perfumes de nicho aqui nacionais, com excelente qualidade de nota, excelente preço, e a gente vai conversar disso no futuro. Mas deixa aí nos comentários o que você acha, cara. Eu fiz esse bate-papo aqui, né, para desabafar um pouco, sem muito roteiro, marquei só
algumas coisas, né? Os 3 tipos de inflação eu marquei para não esquecer durante a fala, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Qual que é a sua medida como consumidor? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!